Você não vai acreditar no que se sabe sobre o mel antigo. Já parou para pensar em quanto tempo o mel pode durar? É surpreendente, mas o mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas do Egito Antigo, com mais de 3.000 anos, e ele ainda é comestível. Essa durabilidade incrível se deve às propriedades únicas do mel. O baixo teor de água e o pH ácido criam um ambiente desfavorável para bactérias e outros micro-organismos que normalmente causam a deterioração dos alimentos. Basicamente, o mel age como um conservante natural, tornando-se uma iguaria doce que resiste ao teste do tempo. Assim, enquanto muitos alimentos podem estragar em apenas alguns dias ou semanas, o mel mantém seu sabor e valor nutricional por séculos. Imagine como é agradável saborear uma doçura antiga, simplesmente abrindo um pote. Na próxima vez que você adicionar mel em uma torrada ou no chá, lembre-se de que está desfrutando de um verdadeiro deleite eterno. Descubra o incrível polvo Wonder Pus nas Filipinas. Esse ser extraordinário, conhecido cientificamente como Wonder Pus photogênicos, chama a atenção de cientistas e amantes da natureza. Ele vive nas águas vibrantes das Filipinas e é famoso por sua habilidade de mudar de cor. Quando ameaçado, pode rapidamente alterar suas tonalidades de suaves para intensos vermelhos e laranjas, ajudando-o a se camuflar e confundir predadores. O Wonder Pus utiliza células especiais em sua pele, chamadas cromatóforos, que se expandem ou se contraem, refletindo diferentes cores. Essa incrível mimetização permite que ele mostre tanto beleza quanto coragem, revelando suas adaptações fascinantes na natureza. Explorar os habitats subaquáticos do Wonder Pus revela um mundo cheio de maravilhas e mistérios. Você já viu uma criatura tão incrível em ação? Você já pensou nas hienas e em sua incrível árvore genealógica? A maioria das pessoas imagina as hienas como criaturas parecidas com cães, mas na verdade elas estão mais próximas das gatas. Embora tenham algumas semelhanças com os cães, seus parentes vivos mais próximos são as civetas e os mangustos, que pertencem a uma linha evolutiva diferente. Essa conexão interessante é explicada pelo que os cientistas chamam de evolução convergente, quando espécies não relacionadas desenvolvem características semelhantes devido à adaptação a condições ou modos de vida parecidos. Isso significa que, apesar da aparência canina, as hienas são mais parecidas com gatas brincalhonas do que com cães amigáveis. As hienas também apresentam comportamentos únicos e estruturas sociais, vivendo em clãs matriarcais liderados por fêmeas fortes. Então, da próxima vez que você ver uma hiena, lembre-se de que por trás dessa aparência desleixada se esconde uma história evolutiva incrível, que as liga muito mais às gatas do que aos cães. Não é surpreendente como a natureza pode criar uma vida tão diversificada a partir de começos semelhantes? Por que o clima de Osaka desafia seus moradores? Osaka, famosa por sua cultura vibrante e ruas movimentadas, enfrenta desafios climáticos únicos que afetam muito seus bairros. Embora a cidade tenha um clima geralmente ameno, com verões quentes e úmidos e invernos frios, áreas como Kamagasaki mostram uma realidade diferente. No verão, os moradores lidam com temperaturas elevadas, que criam um calor opressivo, especialmente para aqueles sem ar-condicionado. Imagine o calor intenso misturado com os sons animados das ruas. Pode ser sufocante. Por outro lado, o inverno traz um novo conjunto de desafios. Os moradores lutam para se aquecer em casas com opções de aquecimento limitadas. Esse contraste sazonal revela a resiliência da comunidade de Kamagasaki. Muitas pessoas enfrentam dificuldades socioeconômicas, mas permanecem determinadas a se adaptar ao seu ambiente. À medida que a comunidade se une, eles compartilham dicas para se manter frescos no verão e encontrar calor no inverno. Esse espírito de colaboração e apoio demonstra que, independentemente das dificuldades das estações, o coração da comunidade de Kamagasaki continua a prosperar, mostrando esperança e força em meio à adversidade. E se eu disser que a explosão foi o começo do nosso universo? Muito antes de Sir Isaac Newton formular suas famosas teorias sobre a gravidade e a teoria do Big Bang começar a surgir na mente dos cientistas, o pensador católico Robert Grosseteste apresentou uma ideia fascinante sobre o cosmos. No século XIII, Grosseteste sugeriu que o universo começou com uma poderosa explosão que deu início à criação da matéria como a conhecemos.
Ele imaginou esse evento como uma força intensa que levou à cristalização dos elementos, resultando na formação de estrelas, planetas e tudo mais em nosso universo. Essa concepção é surpreendentemente semelhante às teorias científicas modernas, mostrando o quão visionário Grosseteste foi para sua época. Suas ideias nos fazem refletir sobre a origem do universo, sob uma nova perspectiva, unindo fé e razão. Quais outras ideias brilhantes do passado permanecem relevantes até hoje? Você sabia que Paracelso tinha ideias incomuns sobre a criação da vida? Esse alquimista do século XVI propôs uma teoria fascinante, mas estranha, de que a vida poderia surgir de um corpo humano com a ajuda de esterco de cavalo. Paracelso acreditava que se enterrasse esperma humano junto com o esterco por 40 dias, poderia criar um pequeno ser humano, que ele chamava de homúnculo. Sua ideia ilustrava uma curiosa mistura de ciência e misticismo, típica da época do Renascimento. Nesse período, muitos pensadores exploravam os limites da vida, da morte e da natureza, levando a descobertas revolucionárias e teorias estranhas. As ideias de Paracelso, embora estranhas pelos padrões modernos, destacam um momento importante na evolução do pensamento científico, quando a linha entre magia e medicina começou a se desfocar. Imagine as discussões que ele poderia ter gerado entre seus contemporâneos. Que outras teorias incomuns surgiram nessa época de pesquisas? Um fato interessante sobre a regra é de Murphy. Esse nome curioso vem da seção 746 da Lei Dodd-Frank de 2010, que foi criada para aumentar a regulamentação no setor financeiro. A regra proíbe as pessoas de negociarem ações com base em informações não públicas obtidas secretamente de fontes governamentais. O nome divertido faz referência ao filme de 1984, Um Príncipe em Nova York, onde dois personagens usam informações privilegiadas para enriquecer no mercado de ações. Essa conexão destaca a importância de um comportamento ético nas negociações. Após a crise de 2008, os legisladores perceberam que era necessário proteger os investidores inocentes e garantir justiça. Em um mundo onde a informação é poder, a regra Ed Murphy assegura que todos joguem com as mesmas regras, prevenindo a corrupção e promovendo a confiança em nossos sistemas financeiros. Você investiria sabendo que algumas pessoas têm vantagens secretas? A Groenlândia é muitas vezes vista como uma terra remota e gelada, mas sua história fascinante conta outra narrativa. Por mais de 1500 anos, esta enorme ilha foi palco de uma longa tradição militar. Os antigos colonos noruegueses que chegaram na era dos vikings participaram de batalhas que se estendiam pelo Atlântico Norte, mostrando suas habilidades marítimas e pensamento estratégico. Esses conflitos não apenas impactaram as relações locais, mas também tiveram um grande efeito no comércio e nas trocas culturais entre os diferentes povos da região. Além disso, descobertas arqueológicas revelam como o ambiente ártico rigoroso moldou táticas e armamentos. O papel da Groenlândia em conflitos globais pode não ser tão amplamente conhecido, mas é crucial para entender as complexidades das guerras históricas. O que mais podemos aprender sobre essa poderosa força gelada da história? Você sabia que a Doritos criou um jogo aterrorizante? Em 2008, a Doritos lançou o Hotel 626, um jogo online de terror inovador que só podia ser jogado das 6 da tarde às 6 da manhã. Essa limitação de tempo adicionava um elemento assustador ao jogo, tornando-o mais emocionante e tenso. Os jogadores enfrentavam elementos inquietantes durante toda a experiência, incluindo chamadas assustadoras em seus telefones reais, o que tornava tudo mais realista. O Hotel 626 não era apenas um jogo, era um ousado experimento de marketing que combinava jogos, publicidade e thrillers psicológicos, envolvendo os jogadores de uma maneira totalmente nova. Ao atravessar o hotel assustador, os jogadores enfrentavam diversos desafios aterrorizantes que testavam sua coragem e resistência, transformando uma simples campanha publicitária em uma aventura emocionante. Essa estratégia criativa não apenas chamou a atenção, mas também gerou discussões e compartilhamentos na internet. Você consegue imaginar receber uma ligação enquanto está imerso no jogo? Você sabia que múmias podem preservar suas impressões digitais? É um fato surpreendente. Mesmo após 3.000 anos, esses restos interessantes ainda podem mostrar padrões únicos de impressões. Essa preservação incrível acontece graças ao processo eficaz de secagem em antigas tumbas. Quando os egípcios preparavam seus mortos para a vida após a morte,
Eles usavam técnicas especiais que ajudavam a conservar os tecidos moles e a pele, permitindo que detalhes interessantes, como as impressões digitais, sobrevivessem. Cientistas frequentemente estudam essas impressões antigas, não apenas para aprender sobre as pessoas a quem pertenciam, mas também para entender os métodos usados pelos embalsamadores da época. Cada impressão digital é uma história única, que abre uma janela para a vida de pessoas de tempos passados, mostrando suas atividades diárias, papéis na sociedade e até suas habilidades artísticas. Não é incrível pensar que você está olhando para os mesmos detalhes que pertenciam a um ser humano vivo há milhares de anos? E se eu disser que seu telefone é uma máquina poderosa? Os smartphones modernos têm uma potência 5.000 vezes maior do que os supercomputadores mais rápidos da década de 1980. Esse incrível avanço tecnológico mostra o quanto evoluímos em um período relativamente curto. Naquela época, os supercomputadores eram enormes, ocupando salas inteiras, e eram usados principalmente para cálculos complexos ou simulações científicas. Agora, seu dispositivo portátil não só permite que você se comunique com amigos, mas também roda aplicativos complexos, joga em alta definição e conecta você ao mundo pela internet. É impressionante pensar que o smartphone na sua mão pode superar máquinas que um dia foram consideradas o auge da tecnologia. Esses avanços foram possíveis graças a inovações em microprocessadores, aumento da capacidade de memória e melhorias na duração da bateria, tornando nossas vidas mais práticas e conectadas do que nunca. Não é incrível o que a tecnologia pode fazer? Você sabia que 600 pessoas cuidam da Torre Eiffel? Todos os dias, uma equipe de cerca de 600 trabalhadores garante o funcionamento contínuo dessa icônica estrutura em Paris para milhões de visitantes. Desde os seguranças que verificam os ingressos e garantem a segurança, até os engenheiros que realizam a manutenção dos elevadores e da iluminação, cada um desempenha um papel importante. Esses funcionários cuidam de tudo, desde a limpeza das amplas plataformas de observação até a oferta de informações úteis para os turistas. Eles até cuidam dos jardins ao redor, para que o ambiente seja tão bonito quanto a própria torre. Com milhões de visitantes a cada ano, o trabalho em equipe e a dedicação dessas pessoas ajudam a manter a Torre Eiffel não apenas como um símbolo da França, mas também como um lugar amado por pessoas de todo o mundo. Não importa se você admira a vista do topo ou passeia ao redor de sua base, os esforços nos bastidores tornam cada visita especial. Um fato curioso sobre a solução única da Libéria. Após o devastador surto de ebola em 2014, a Libéria tomou uma decisão ousada para proteger a saúde pública. Proibiu o consumo de animais selvagens. Essa decisão abordou uma preocupação séria. Muitos desses animais podem transmitir doenças para os humanos, colocando comunidades inteiras em risco. Em vez de deixar as pessoas sem uma fonte de proteína, o governo liberiano promoveu uma alternativa inovadora: a criação de caracóis gigantes. Esses caracóis são notáveis não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua rápida reprodução, tornando-os uma opção alimentar eficiente e sustentável. Criar caracóis exige muito menos espaço e recursos do que a pecuária tradicional, o que é benéfico para a saúde ambiental. À medida que os locais se adaptaram a essa mudança, os caracóis gigantes rapidamente se tornaram um alimento básico em vários pratos, ajudando as famílias a se manterem nutridas enquanto evitavam os riscos à saúde associados à caça de animais selvagens. Essa transição notável demonstra como a criatividade pode levar a práticas alimentares mais saudáveis diante de desafios, contribuindo para o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade ecológica. Como outras nações irão adaptar suas fontes de alimento em resposta a crises de saúde? Porque Indiana Jones enfrenta uma enorme bola de pedra. Esta cena emocionante apresenta uma gigantesca bola de pedra que pesa mais de 1 tonelada, trazendo muita adrenalina ao filme. Os criadores usaram fibra de vidro para fazer esse grande adereço, fazendo com que parecesse uma relíquia antiga, mas muito mais leve e fácil de mover. Para criar a ilusão de que a bola rola em alta velocidade, a equipe de efeitos especiais a puxava para trás durante as filmagens. Essa técnica criativa engana os olhos do espectador, aumentando a ação e a tensão nessa perseguição inesquecível. Esse momento icônico se tornou um símbolo da franquia Indiana Jones, representando a aventura e perigo. Imagine ser perseguido por um objeto tão massivo.
A combinação de design artístico e técnicas de filmagem inteligentes mostra como a magia do cinema traz à vida momentos emocionantes, sempre cuidando da segurança. Essa é apenas uma das muitas razões pelas quais os fãs adoram essa série cheia de ação. Você já se perguntou sobre o menor computador já criado? Em 2018, pesquisadores da Universidade de Michigan realizaram uma conquista notável na tecnologia ao construir o menor computador do mundo, medindo apenas 0,12 polegadas de cada lado. Para ter uma ideia, é menor que um grão de arroz. Essa pequena maravilha não é apenas um truque, representa um grande avanço na ciência da computação e na engenharia. O mini-computador foi projetado para realizar tarefas específicas, como coletar dados e processá-los, abrindo portas para possibilidades empolgantes em várias áreas. Imagine como esses dispositivos minúsculos poderiam revolucionar indústrias como a saúde, onde pequenos sensores poderiam monitorar pacientes em tempo real, sem serem invasivos. Ou pense no potencial para monitoramento ambiental, onde pequenos computadores poderiam rastrear mudanças climáticas ou níveis de poluição em locais de difícil acesso. A criação dessa tecnologia compacta levanta questões fascinantes sobre o futuro da computação e como poderíamos integrar esses pequenos dispositivos em nossas vidas diárias. Será que em breve veremos esses minúsculos computadores trabalhando ao nosso lado de maneiras que ainda não conseguimos imaginar? Você vai se surpreender ao saber que macacos pagam por imagens. Em um estudo interessante, machos de macacos mostraram um comportamento surpreendente ao serem oferecidos a troca de comida por imagens. Em vez de escolherem imagens de machos dominantes, esses macacos preferiram imagens de traseiros de fêmeas. Essa escolha destaca a atração visual instintiva dos primatas por parceiros potenciais. Veja, a disposição de trocar comida por imagens atraentes revela uma compreensão mais profunda do desejo presente em diferentes espécies de animais, incluindo os humanos. Ao estudar o comportamento desses macacos, os pesquisadores obtêm novos conhecimentos sobre as raízes evolutivas do desejo. Essas descobertas questionam nossas ideias sobre o comportamento animal e nossos próprios instintos. O estudo destaca como os sinais visuais desempenham um papel importante nas estratégias de acasalamento, ligando o comportamento à necessidade evolutiva de escolher parceiros adequados. Você não vai acreditar no que são os Tsing de Bemaraha. Essa incrível cadeia montanhosa em Madagascar é famosa por seus afiados picos de calcário, que podem danificar o calçado dos turistas. Conhecidos por sua beleza selvagem, os Tsing de Bemaraha representam um desafio para todos que se atrevem a explorar sua paisagem única. Mas não são apenas as rochas pontiagudas que tornam este lugar especial. As montanhas também abrigam diversas espécies únicas de plantas e animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Esses ecossistemas são extremamente importantes para a biodiversidade, proporcionando um habitat que sustenta a vida de maneiras que estamos apenas começando a entender. Ao caminhar por essa paisagem surreal, você pode sentir que entrou em um outro mundo, repleto de vistas e sons incríveis. Então você está pronto para uma aventura que é ao mesmo tempo emocionante e um pouco perigosa. Em 2001, amantes de sushi criaram o maior sushi roll do mundo, com mais de 30 metros de comprimento e pesando impressionantes 1.135 quilos. Essa obra-prima culinária não apenas mostrou a arte de fazer sushi, mas também destacou a dedicação dos itamae, ou chefes de sushi, que aperfeiçoam suas habilidades ao longo dos anos. Esses chefes dominam o delicado processo de temperar o arroz e armazenar o peixe corretamente, elementos essenciais para criar um sushi delicioso. Curiosamente, o mundo do sushi não se limita apenas a rolos gigantes. Também existe o sushi mais caro do mundo, que custa 1,8 milhão de dólares. Este prato luxuoso incluía um raro atum azul de 272 quilos, capturado no Japão e vendido no famoso mercado de peixe Tsukiji. Tanto o rolo gigante quanto o sushi caro simbolizam a paixão e a arte presentes na cultura do sushi. Você consegue imaginar como seria experimentar uma dessas maravilhas? Difícil de acreditar, mas este hotel é antigo. O Hotel Nishiyama Onsen Kyunkan, no Japão, recebe hóspedes desde o ano 705 d.C., o que o torna mais velho que 1.300 anos. Localizado confortavelmente nas montanhas pitorescas do Japão, este incrível hotel é administrado pela mesma família há gerações, criando um rico legado de hospitalidade.
Imagine as histórias que essas paredes podem contar, desde samurais até viajantes modernos. Aqui você pode não apenas desfrutar de prazeres tradicionais japoneses, como banhos em fontes termais curativas, mas também admirar a arquitetura histórica que reflete a beleza de séculos passados. Cada quarto pode te transportar para o passado, enquanto oferece comodidades modernas. Ficar aqui não é apenas uma pausa, é como dar um passo em um museu vivo que honra a história e as tradições familiares. Quantos lugares podem se orgulhar de um legado e charme tão únicos? Você pode imaginar que os joelhos dos flamingos estão escondidos? Os flamingos são conhecidos por suas penas rosa vibrantes e pernas longas. Mas você sabia que os joelhos deles ficam bem altos nas pernas? Essa anatomia única faz com que os verdadeiros joelhos fiquem cobertos por penas fofas, dando a eles uma aparência graciosa enquanto caminham em águas rasas. Ao procurar comida, os flamingos inclinam seus corpos e dobram os pescoços, usando seus bicos especializados para mexer na lama e na água em busca de delícias como algas e pequenos crustáceos. Esse design inteligente não só os ajuda a manter o equilíbrio ao ficar em uma perna, uma pose comum para essas lindas aves, mas também permite que se movam facilmente em ambientes aquáticos. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, lembre-se de que a incrível posição dos joelhos deles não é algo que se nota à primeira vista. Prepare-se para se surpreender com a história das ferrovias a vapor da China. Em 1988, ocorreu um momento marcante na China, quando as últimas locomotivas a vapor comerciais foram aposentadas. Essas máquinas incríveis desempenharam um papel fundamental na transformação das viagens e da indústria por mais de um século. Os trens a vapor não eram apenas meios de transporte, eles simbolizavam o progresso, conectando cidades e impulsionando o comércio. Para muitos, o som rítmico do motor a vapor nos trilhos traz nostalgia e lembranças de tempos mais simples. A aposentadoria dessas locomotivas marcou o fim de uma era, com os trens diesel e elétricos surgindo como opções mais rápidas e eficientes. No entanto, as locomotivas a vapor permanecem no coração de muitos amantes das ferrovias, e algumas ainda podem ser vistas em ferrovias históricas. Não é incrível como esses poderosos gigantes do passado moldaram o transporte moderno? Você sabia que o morango pode ter diferentes cores? O morango é uma fruta incrível que não é apenas vermelha. Ele pode ser de cores vibrantes como amarelo, verde e até branco. Cada cor representa uma fase única de maturação, ou indica uma variedade diferente de morango. Por exemplo, o morango branco é interessante porque não tem o pigmento que dá o vermelho vibrante que todos conhecemos. Essa variedade não só parece diferente, mas também tem um sabor levemente doce, que pode ser muito refrescante. À medida que o morango amadurece, sua cor muda do verde para o amarelo e, em seguida, para o famoso vermelho, e em cada fase revela seu sabor e textura únicos. Essa diversidade de cores não só torna sua salada de frutas mais atraente, mas também oferece uma emocionante variedade de sabores para explorar. Na próxima vez que você ver morangos no mercado, que tal parar e apreciar sua beleza? Um fato interessante sobre a montanha Mauna Kea. Você pode achar que o Everest é a montanha mais alta do mundo, mas se medirmos a partir do fundo do oceano, a coroa vai para a montanha Mauna Kea, no Hawaii. O Everest se eleva a 8.848 metros acima do nível do mar, enquanto a Mauna Kea, começando seu caminho profundamente sob a superfície do oceano, atinge cerca de 10.210 metros. A maior parte de sua estrutura está escondida debaixo d'água, e apenas uma pequena parte é visível na superfície. Esse gigante oculto faz parte do ponto quente havaiano, formado pela atividade vulcânica, quando a placa tectônica do Pacífico se move sobre o manto fixo. Como resultado, surgem vulcões, como a Mauna Kea, que ao longo do tempo formam ilhas. Embora frequentemente celebremos picos icônicos como o Everest, a montanha Mauna Kea nos lembra que as montanhas têm muito mais significado do que parece à primeira vista. Não é fascinante pensar que a verdadeira altura de uma montanha pode estar sob as ondas, mudando nossa percepção do que é considerado o mais alto? É verdade que Jack Coogan buscou justiça? Jack Coogan, o ator querido conhecido por seus papéis em Oliver Twist e A Família Addams, tem uma história que revela os lados sombrios de seu passado. Dizem que após o trágico sequestro e assassinato de seu amigo de infância, Coogan ficou tão chocado que se juntou a um grupo de cidadãos revoltados.
Juntos, eles invadiram uma prisão e lincharam o homem responsável por esse crime horrível, agindo por emoção e sob o impacto da dor. Esse momento chocante revela um lado raro da estrela, mostrando o sofrimento emocional que ele enfrentou. No entanto, o legado de Coogan vai além desse capítulo sombrio. Ele também inspirou importantes reformas legais em Hollywood. Depois de ver muitos atores mirins lutando para administrar seus ganhos, ele desempenhou um papel significativo na criação da Lei Coogan. Essa importante iniciativa legislativa protege os interesses financeiros dos jovens artistas, garantindo que uma parte de seus ganhos seja reservada para o futuro. A história de Coogan é uma mistura agridoce de tragédia e triunfo, não é? O que realmente move ícones da moda como Cara Delevingne? Sarah Dukas, fundadora da agência Storm, teve um papel fundamental na transformação da indústria da moda. Com seu talento para identificar novos rostos, ela descobriu modelos que se tornaram grandes nomes, incluindo a incrível Kate Moss. A habilidade de Dukas em perceber e desenvolver potencial mudou a carreira de muitos. Ela foi essencial na ascensão de Cara Delevingne à fama, ajudando a moldar sua imagem e marca. Dukas entende que o mundo da moda não é apenas aparência, é personalidade, carisma e a capacidade de se conectar com as pessoas. Através de sua agência, ela uniu muitos talentos a oportunidades certas, revolucionando a forma como modelos entram na indústria. À medida que as tendências da moda continuam a evoluir, Dukas permanece na vanguarda, expandindo limites e redefinindo padrões de beleza. Sua influência vai além de encontrar modelos. É também sobre contar suas histórias e destacar suas qualidades únicas. Quais outros talentos ocultos ela poderá descobrir no futuro? Um fato interessante sobre espécies invasivas. Grandes navios usam água do mar como lastro para manter a estabilidade durante a navegação. O problema surge quando essa água do mar, cheia de pequenos organismos vivos, é descartada em novos lugares durante as viagens dos navios. Esse processo pode levar à introdução de espécies invasivas em locais onde não tem predadores naturais. Uma vez estabelecidos, esses invasores podem prejudicar os ecossistemas locais, deslocar espécies nativas na luta por alimento e recursos, além de afetar a pesca e a agricultura. Nos Estados Unidos, os danos econômicos causados por essas espécies invasivas podem chegar a bilhões de dólares por ano. Essa situação destaca a importância do controle da água de lastro e da criação de melhores regulamentos para proteger nossos ecossistemas marinhos. Portanto, da próxima vez que você ver um grande navio, lembre-se de que ele transporta não apenas carga, mas também pode estar levando um potencial invasor ecológico. Você pode se surpreender. Em 1595, o governo escocês criou um imposto chamado Butterick Mail, que se aplicava a pessoas que tinham relações sexuais antes do casamento. Esse imposto incomum refletia as normas sociais e os padrões morais da época, quando o casamento era visto como uma instituição sagrada. O objetivo era desencorajar as relações pré-matrimoniais, já que eram frequentemente vistas como uma ameaça à estrutura familiar. Curiosamente, o Butterick Mail não se limitava a questões financeiras, ele também destacava os valores da comunidade em relação à moral e à disciplina. Se alguém fosse acusado de sexo antes do casamento, poderia ser taxado, o que gerava pressão econômica e estigma social. Esse estranho trecho da história nos faz refletir sobre como as percepções sobre casamento e relacionamentos mudaram ao longo do tempo. Quão diferentes são nossas visões hoje em comparação ao passado. Você consegue imaginar que na Arábia Saudita se bebe álcool? Até 1952, o álcool era legal no país. Tudo mudou após a trágica morte do príncipe da época. O filho do rei da Arábia Saudita morreu em um acidente relacionado ao consumo de álcool, o que gerou uma mudança drástica na opinião pública. Depois desse incidente, o governo decidiu proibir completamente o álcool, acreditando que isso ajudaria a proteger a nação e preservar os valores sociais. Essa decisão transformou o cenário cultural da Arábia Saudita, onde o álcool continua estritamente proibido até hoje. As pessoas não podem vender, comprar ou consumir álcool, e aqueles que forem pegos podem enfrentar punições severas. Essa proibição reflete o desejo do país de preservar seu patrimônio cultural e crenças religiosas, mas também levanta questões sobre liberdade pessoal. Como os cidadãos lidam com encontros sociais sem álcool em uma região onde ele é proibido há tanto tempo? Você já experimentou o Kit Kat com sabor de sushi do Japão? Em 2017, a loja Kit Kat Chocolatori no Japão surpreendeu os amantes de chocolate ao lançar uma edição limitada de Kit Kat inspirada em sushi.
Essa abordagem original ao clássico doce trouxe sabores únicos como framboesa, que imita atum, e pudim de abóbora, que simboliza sushi enrolado em alga. Para os mais ousados havia também o Kit Kat de melão Hokkaido com mascarpone, lembrando o sabor de ouriço do mar. Cada barra deliciosa continha arroz puff e chocolate branco cremoso, com um toque inesperado de wasabi que realçava os sabores. Essa combinação fascinante de culturas mostra a capacidade do Japão de unir elementos culinários tradicionais com lanches modernos, tornando-o imperdível para quem quer agradar o paladar. Você se atreve a experimentar essas iguarias inusitadas? Você sabia que na Tailândia existe uma lei que exige que as pessoas usem roupas íntimas ao sair de casa? Essa regra inusitada pode surpreender muitos e está relacionada a crenças culturais sobre modéstia e respeito. A lei visa promover a modéstia e o uso adequado de roupas em locais públicos. Embora possa parecer estranho, essa exigência reflete como diferentes culturas têm suas próprias normas sobre vestuário. As multas por violar essa regra não são altas, mas a lei destaca a importância da ordem pública na sociedade tailandesa. Então, da próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de levar não apenas roupas, mas também roupas íntimas. É um lembrete leve de como as diferenças culturais moldam nossas experiências. Não é interessante como as leis variam de um país para outro? O que realmente garante o sucesso de Cristiano Ronaldo no YouTube? Cristiano Ronaldo quebrou um incrível recorde, tornando-se o youtuber mais rápido a alcançar 1 milhão de inscritos. Chegar a essa marca em apenas 90 minutos é impressionante. A estrela do futebol, conhecida por suas habilidades incríveis em campo, decidiu compartilhar seu talento no YouTube, onde mostra tudo, desde truques de futebol até momentos pessoais e dicas de fitness. Sua enorme base de fãs, construída ao longo de uma carreira cheia de gols espetaculares e conquistas, rapidamente se dirigiu ao seu canal, mostrando seu impacto. A carisma de Ronaldo e seu desejo de interagir com os fãs tornam seu conteúdo atraente para um público amplo. Esse momento recorde destaca o poder das redes sociais e como elas conectam celebridades como Ronaldo com pessoas ao redor do mundo. Você consegue imaginar como é rápido reunir uma audiência assim? Os robôs realmente podem aprender Kung Fu? Com certeza. Conheça o Uni-Tri-Gone, um robô humanoide revolucionário que consegue reproduzir os movimentos de Kung Fu com uma precisão impressionante. Antes conhecido como Unit-Gone, essa invenção incrível demonstra tecnologias avançadas que combinam aprendizado de máquina e robótica. Analisando horas de vídeos de mestres experientes em artes marciais, o Uni-Tri-Gone aprende cada movimento gracioso, unindo agilidade e força em sua execução. O segredo está em sua inteligência artificial avançada, que permite entender e imitar a complexa coreografia do Kung Fu. Imagine um robô que executa chutes giratórios e posturas difíceis com facilidade. É fascinante e inspirador. Com o avanço da tecnologia, o Uni-Tri-Gone abre novas possibilidades em áreas como reabilitação, treinamento e entretenimento. Quem sabe? Talvez um dia você treine junto com um robô em aulas de artes marciais. Quando o PTSD começou a ser reconhecido, o transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como PTSD, foi oficialmente classificado como um diagnóstico médico apenas em 1980, embora os sintomas já tivessem sido descritos muito antes. Essa demora destaca um período interessante na história da medicina, quando a compreensão da saúde mental era muito menos desenvolvida. Veteranos que retornavam da guerra frequentemente apresentavam sinais de trauma, que eram vistos como simples fraquezas emocionais. Somente quando as consequências psicológicas do trauma começaram a ser mais estudadas, o PTSD foi definido como uma condição distinta. A Associação Americana de Psiquiatria incluiu o PTSD pela primeira vez no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em 1980, o que foi um grande avanço. Graças a pesquisas e ativismo, a conscientização sobre o PTSD aumentou, ajudando muitas pessoas a receber o tratamento e o apoio necessários. Compreender sua história mostra o quanto avançamos no reconhecimento e na abordagem das questões de saúde mental. Acredite ou não, os pássaros não fazem xixi. Em vez disso, eles eliminam resíduos de uma forma única, que é uma mistura de fezes e ácido úrico. Esses resíduos semissólidos são brancos e têm uma consistência pastosa, o que permite que os pássaros economizem água, algo essencial para sua sobrevivência em diferentes ambientes.
Ao contrário dos mamíferos, os pássaros possuem um sistema especializado que ajuda a eliminar toxinas e o excesso de nutrientes de forma eficiente. Quando bebem, seus corpos processam o líquido e, ao invés de produzir urina líquida, eles criam esses resíduos concentrados. Essa adaptação não só preserva a água preciosa, mas também ajuda os pássaros a se livrarem de peso, facilitando o voo. Então, da próxima vez que você ver um pássaro e notar suas fezes, lembre-se dessa característica incrível da biologia deles. Que incrível como a natureza encontrou uma solução tão inteligente para esses amigos alados. Você sabia que medalhistas de prata sentem arrependimento? Isso pode te surpreender, mas muitos atletas que conquistam medalhas de prata frequentemente enfrentam uma decepção oculta. Apesar de suas conquistas incríveis, estando a apenas um passo do ouro, eles podem sentir estresse e insegurança. Em vez de celebrar a vitória, esses atletas podem se concentrar no que deu errado ou no que poderiam ter feito de diferente para ficar em primeiro lugar. Essa mentalidade está relacionada ao fenômeno conhecido como Síndrome da Medalha de Prata, onde a glória de uma vitória quase alcançada ofusca a alegria do segundo lugar. Essa luta psicológica pode impactar não apenas seus resultados em competições futuras, mas também sua felicidade e satisfação com a carreira. Não deveríamos ser mais solidários com seus esforços incríveis, mesmo que não tragam ouro para casa? Você pode se surpreender. Hashes e funerais no Japão. Muitos não sabem que colocar os hashes na vertical em uma tigela de arroz é considerado muito desrespeitoso. Na cultura japonesa, esse gesto lembra os incensos usados em funerais, simbolizando a morte e o luto. Para garantir um comportamento respeitoso durante as refeições, é importante seguir os costumes locais. Por exemplo, ao usar os hashes, é educado colocá-los horizontalmente na tigela ou em um suporte para hashes quando você faz uma pausa. Esses pequenos gestos mostram sua gratidão pela comida e pela companhia. Portanto, se você estiver à mesa no Japão, lembre-se de que respeitar essas tradições pode aprofundar sua conexão com a cultura. Você já pensou que um simples hash pode ter tanto significado na etiqueta? Você já pensou nas leis de pesca do Kansas? No estado do Kansas é proibido pescar com as mãos nuas. Essa regra inusitada existe para proteger os peixes de serem facilmente enganados perto das pessoas. Imagine como é difícil pegar um peixe escorregadio só com as mãos. Isso exige reflexos rápidos e habilidade. A lei visa apoiar métodos de pesca justos e manter o equilíbrio no ecossistema aquático. Embora essa regra possa parecer estranha, seu objetivo é evitar que os pescadores tenham uma vantagem injusta na captura dos peixes. Assim, o Kansas promove a pesca sustentável, incentivando as pessoas a usarem varas ou redes. Portanto, na próxima vez que você estiver à beira do rio no Kansas, não se esqueça de levar seus equipamentos de pesca, em vez de contar apenas com as mãos nuas. Como você prefere pescar, da maneira tradicional ou sem usar as mãos? Cuidado com o consumo do fígado de urso polar. Embora comer fígado de urso polar possa parecer exótico, isso pode ser mortal para os humanos. Por quê? Esse fígado contém uma concentração extremamente alta de vitamina A, que é necessária em pequenas doses, mas tóxica em grandes quantidades. Apenas 30 a 90 gramas de fígado de urso polar podem levar a níveis perigosos de vitamina A no corpo. Os sintomas de toxicidade da vitamina A incluem náuseas, tontura e até problemas mais sérios, como danos ao fígado. Isso é especialmente importante para pesquisadores ou povos indígenas que podem consumi-lo. É surpreendente como alguns aspectos da vida selvagem, como o metabolismo do urso polar, podem representar um risco para os humanos. O fígado geralmente é uma fonte de nutrientes para os animais, mas neste caso é um sério risco. Portanto, da próxima vez que ouvir falar de alguém que experimenta fígado de urso polar, lembre-se dos riscos à saúde associados. É melhor admirar essas criaturas incríveis à distância e não no seu prato. Você não vai acreditar no que descobriram sobre os macacos prego. Um estudo surpreendente mostrou que esses seres inteligentes entendem dinheiro. Quando os cientistas introduziram fichas como moeda, alguns macacos prego começaram a exibir comportamentos que normalmente associamos aos humanos. Por exemplo, alguns roubaram fichas de outros, enquanto outros participaram de subornos, trocando fichas por serviços ou privilégios. Esse comportamento interessante sugere que os macacos prego conseguem navegar em sistemas sociais complexos, demonstrando um nível de inteligência e compreensão social que antes era considerado exclusivo dos humanos.
É incrível pensar que nossos parentes distantes são capazes de tais estratégias. Esses resultados nos fazem repensar nossa compreensão da inteligência animal e das interações sociais. O que mais esses inteligentes primatas podem nos surpreender em futuras pesquisas? Acredite ou não, na Escócia existem costumes de casamento malucos. Há uma tradição inusitada em que os amigos do noivo o sequestram antes do casamento. Esse costume divertido e um pouco sujo envolve cobrir o noivo com lama, penas e outras coisas estranhas. Pode parecer loucura, mas há um significado mais profundo por trás disso. Essa brincadeira simboliza que, se o noivo consegue lidar com essa situação absurda, ele está preparado para enfrentar os desafios da vida a dois. Os amigos se reúnem, transformando um momento sério em uma celebração leve, lembrando a todos que o casamento não é só romance, mas também a superação de dificuldades juntos. Embora essa tradição possa parecer estranha para quem está de fora, ela destaca a importância da amizade e do humor na cultura escocesa. Então, se algum dia você for convidado para um casamento escocês, prepare-se para aventuras divertidas e bagunçadas. Quem diria que as tradições de casamento poderiam ser tão divertidas? Um fato interessante sobre o abacate. Você sabia que essa fruta cremosa e verde não era chamada de abacate antes? Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas a chamavam de pera de jacaré, por causa da sua casca áspera, que lembra a pele de um jacaré, e sua forma parecida com a de uma pera. No entanto, o nome que usamos hoje, abacate, vem da palavra ahuacatl, na língua nahuatl. Esse termo curioso significa ovinho, o que pode parecer estranho, mas está relacionado à forma da fruta. Essa conexão é um ótimo exemplo de como as culturas veem a natureza. O abacate percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias. Agora é valorizado pelo seu sabor e benefícios à saúde, sendo rico em gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Seja em torradas no guacamole ou como complemento em saladas, o abacate conquistou seu lugar na cozinha moderna. Não é interessante pensar em como uma fruta com um nome tão incomum se tornou popular em todo o mundo? Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres. Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. E se eu disser que as cabeças da Ilha de Páscoa têm corpos? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível que mudou nossa visão sobre as famosas cabeças de pedra, ou moai, da Ilha de Páscoa. Embora essas enormes esculturas sejam conhecidas por seus rostos altos, os pesquisadores descobriram que quase todos os moai se estendem muito abaixo da superfície, revelando corpos completos que podem chegar a impressionantes 10 metros de altura. Essa descoberta altera nossa compreensão da habilidade e do esforço envolvidos na criação dessas estátuas incríveis. Os corpos são adornados com padrões e detalhes complexos, destacando a maestria do povo Rapa Nui que as criou. Essa descoberta também levanta questões interessantes sobre o significado cultural e espiritual dos moai, que eram considerados representações dos ancestrais e serviam como um elo com o legado dos ilhéus. Portanto, da próxima vez que você ver uma imagem dessas cabeças famosas, lembre-se de que há muito mais interessante escondido sob a terra. Você sabia que as meias têm sua própria cidade? No bairro Dutã, conhecido como a Cidade das Meias, é produzida uma impressionante 1/3 das meias do mundo. Essa área movimentada em Jiuzi, na China, fabrica cerca de 8 bilhões de pares de meias a cada ano. Imagine uma montanha de meias. Todos os dias, trabalhadores criam com habilidade diversos designs, desde meias quentes de inverno até padrões vibrantes que animam qualquer look. O processo de produção na Cidade das Meias combina artesanato tradicional com tecnologia moderna, garantindo qualidade e variedade.
Quando você coloca seu par favorito de meias, pense de onde elas podem ter vindo. Considerando quantas meias são feitas aqui, é surpreendente perceber que o próximo par que você usar pode ter sido fabricado nesta pequena e vibrante cidade. Quem diria que as meias têm uma história tão grande? Você já ouviu falar da incrível jornada de Fusaíti Pegasus? Este magnífico cavalo de corrida conquistou os corações de muitos ao vencer o Derby de Kentucky de 2000, uma corrida prestigiada com os melhores jockeys e cavalos do mundo. Avaliado em impressionantes 70 milhões de dólares, Fusaíti Pegasus não era apenas um cavalo de corrida. Ele se tornou um símbolo de excelência no esporte equestre. Sua velocidade e determinação na pista o tornaram um favorito do público e uma estrela no mundo das corridas. Vivendo até os 26 anos, ele faleceu em 2023, deixando um legado que inspirará futuras gerações de cavalos de corrida e seus fãs. Ao longo dos anos, Fusaíti Pegasus não apenas trouxe alegria para aqueles que assistiam suas corridas, mas também destacou a incrível conexão entre pessoas e cavalos. Sua história de vida ilustra os altos feitos esportivos e como um cavalo pode se tornar um ícone, tornando este relato um capítulo fascinante na história das corridas de cavalos. Que outras histórias incríveis podemos descobrir sobre famosos cavalos de corrida? Você sabia que a Avenida Churchill cruza a pista do aeroporto? Essa característica incrível de Gibraltar cria uma interseção rara entre a estrada e o céu. Quando os carros estão na Avenida Churchill, eles precisam parar quando um avião decola ou pousa. Isso garante a segurança tanto dos motoristas quanto dos pilotos, adicionando um elemento único ao cotidiano da região. Imagine dirigir em uma estrada movimentada e de repente parar para ver um avião passando acima de você. Moradores e turistas devem ficar atentos, pois a estrada é temporariamente fechada para os aviões, tornando esse evento inesquecível. Semáforos regulam essa interação entre carros e aviões, então é importante que todos sigam as regras. Essa combinação inusitada se tornou um ponto popular para fotos, onde visitantes capturam um momento incrível em que aviões e carros estão no mesmo espaço. É um exemplo marcante de como a vida urbana se cruza com a aviação de maneira surpreendente. Você pode se surpreender. Batman Bean Supermod é real. Em Singapura, um homem orgulhosamente carrega o nome único, Batman Bean Supermod, que certamente chama a atenção e provoca sorrisos. Esse nome divertido reflete o espírito brincalhão dos singapurianos na escolha de nomes. Para muitos, parece que ele saiu diretamente dos quadrinhos. O nome foi criado em parte em homenagem à admiração do pai pelo super-herói Batman, com um toque divertido. As leis de nomes em Singapura permitem criatividade, e esse exemplo mostra como as pessoas podem expressar sua individualidade e cultura. É surpreendente ver como os nomes podem carregar tanta personalidade e humor, tornando nosso mundo um pouco mais vibrante. Então, da próxima vez que você pensar em nomes, lembre-se de Batman Bean Supermod e reflita sobre como um nome pode contar uma história e gerar conversas. Você consegue imaginar como é ter um nome assim? Você sabia sobre o passado chocante da Ray's Sausage? Esta empresa investiu mais de 20 mil dólares para melhorar suas operações e combater os odores horríveis que assombravam sua fábrica de salsichas. Os odores desagradáveis estavam ligados a um capítulo sombrio da história, relacionado ao infame serial killer Anthony Sowell, cujos crimes brutais chocaram a cidade de Cleveland. Após a prisão de Sowell em 2009, investigadores descobriram restos de várias vítimas em sua casa e nas proximidades, que ficava perto da Ray's Sausage. O odor persistente dos crimes afetou negativamente o negócio, impactando não apenas os processos de produção, mas também a percepção da marca na comunidade. Para resolver esse problema, a Ray's Sausage realizou uma modernização completa, implementando melhores equipamentos e práticas sanitárias para eliminar esses odores. Esse investimento visou não apenas restaurar sua reputação, mas também criar uma atmosfera mais agradável, tanto para os funcionários quanto para os moradores da região. Como eles conseguiram mudar sua situação? Celebre o Dia da Língua Klingon em 9 de abril. Esta festa única é dedicada a uma língua fictícia, criada para a raça Klingon na famosa série Star Trek. A língua Klingon, desenvolvida pelo linguista Mark Okrand, não é apenas um conjunto de palavras inventadas. Possui uma gramática complexa e um vocabulário que inspirou fãs dedicados em todo o mundo.
É impressionante que essa língua artificial tenha desenvolvido uma comunidade ativa de falantes que a utilizam regularmente. Eles até traduziram obras literárias significativas, como Hamlet de Shakespeare, para o Klingon, provando que a língua ultrapassou sua essência fictícia. No dia 9 de abril, os fãs se reúnem para compartilhar seu amor pela cultura Klingon, através de eventos, quizzes e até aulas de língua. Portanto, se você é um fã ardoroso ou apenas curioso, é um ótimo momento para conhecer essa língua fascinante. Quem sabe, talvez ao final do dia, você já consiga falar Klingon. Você sabia que o Eagle tinha apenas 25 segundos de combustível? Em 20 de julho de 1969, quando o módulo lunar Apollo 11 Eagle fazia sua descida histórica na Lua, a tensão era enorme. Neil Armstrong, comandante e o primeiro homem a pisar na superfície lunar, assumiu o controle em um momento crítico. Quando a nave se aproximava do solo, a equipe de controle da missão percebeu que restavam apenas cerca de 25 segundos de combustível. Com incrível concentração e habilidade, Armstrong desviou o Eagle de uma área rochosa e o direcionou para uma zona segura de pouso. Imagine a pressão! Essa manobra ousada não apenas marcou o primeiro pouso bem-sucedido na Lua, mas também demonstrou as excepcionais habilidades de Armstrong como astronauta. Suas decisões calmas em uma situação de potencial desastre transformaram a missão em uma grande conquista na história da humanidade. A tecnologia realmente pode mudar as corridas de camelos no Catar. As corridas de camelos no Oriente Médio ganharam um aspecto futurista, especialmente no Catar, onde os grandes protagonistas são os robôs jockeys. Pode parecer incrível, mas é verdade. Esses pequenos androides, equipados com alta tecnologia, competem nas corridas junto com os camelos, permitindo que os proprietários se comuniquem com os animais à distância. O uso de robôs não só torna as corridas mais emocionantes, mas também garante mais justiça e segurança. Antes, os jockeys humanos, muitas vezes crianças, enfrentavam riscos sérios nesse esporte. Agora, com esses pequenos robôs, os camelos recebem comandos sem colocar pessoas em perigo. A tecnologia ajuda a melhorar o desempenho desses camelos bem treinados, pois os jockeys podem controlá-los de forma mais eficaz durante toda a corrida. À medida que as corridas de camelos evoluem, essa combinação de tradições e inovações mostra como as culturas podem se adaptar aos avanços modernos, mantendo seu rico legado. Não é interessante ver como as tradições se encontram com a tecnologia de maneiras tão únicas? Você sabia que Alan Turing foi um corredor de elite? Turing, amplamente reconhecido como o pai da computação moderna, tinha talentos que iam além da matemática e da lógica. Além de seu trabalho inovador em algoritmos e inteligência artificial, ele também era um atleta apaixonado. Turing completou uma maratona em um tempo impressionante de 2 horas e 46 minutos, o que demonstra sua notável resistência e velocidade. Em média, ele corria 1 milha em 6 minutos e 20 segundos e esteve muito próximo de se qualificar para a maratona olímpica, o que ressalta não apenas suas habilidades mentais, mas também sua força física. Imagine uma pessoa que podia decifrar mensagens complexas durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto se preparava para uma maratona extenuante. Sua história é uma combinação fascinante de inteligência e atletismo, lembrando-nos de que a genialidade se manifesta de várias formas. As conquistas de Turing, tanto na ciência quanto no esporte, servem de inspiração, mostrando como talentos diversos podem coexistir em uma única pessoa. Como seria a história se ele estivesse na pista olímpica? Você sabia que os animais de sangue quente lutam contra fungos? Cientistas acreditam que a capacidade de manter a temperatura corporal alta em mamíferos e aves pode ter surgido como uma defesa inteligente contra infecções fúngicas. Quando esses animais mantêm uma temperatura mais elevada, muitos fungos prejudiciais têm dificuldade em sobreviver. Essa adaptação provavelmente deu uma vantagem em ambientes onde os fungos prosperam, especialmente considerando que algumas espécies podem causar sérios problemas de saúde. Por exemplo, os animais de sangue frio, como os répteis, são mais suscetíveis a doenças fúngicas, enquanto mamíferos e aves desenvolveram essa característica única para se manterem saudáveis. Essa incrível relação entre temperatura corporal e imunidade demonstra as maneiras extraordinárias pelas quais a evolução ajuda as espécies a sobreviver em seus habitats. Então, da próxima vez que você ver um pássaro planando no ar ou um mamífero correndo no chão, lembre-se de que seus corpos quentes podem ser um mecanismo de defesa embutido da natureza contra os incômodos fungos. E se eu disser que o boxe mudou após a tragédia?
No mundo do boxe, as regras e a estrutura do esporte podem mudar significativamente devido a eventos sérios. Um desses momentos aconteceu após a luta decisiva entre Ray Mancini e Kim Duk-koo em 1982. Após uma luta intensa de 15 rounds, Kim Duk-koo sofreu ferimentos graves que acabaram levando à sua morte. Esse evento trágico abalou a comunidade do boxe, afetando profundamente não apenas Mancini, que se afastou do esporte, mas também a família de Kim. Sua mãe cometeu suicídio e o árbitro enfrentou um desespero semelhante. Essas consequências devastadoras destacaram o caráter perigoso do boxe, levando as autoridades a reavaliar a segurança do esporte. Como resposta, foi feita uma mudança importante, reduzindo o número de rounds de campeonato de 15 para 12. Essa decisão visava proteger os boxeadores, diminuindo o risco de lesões graves e mudando para sempre a face das lutas de boxe. O que você acha que essa mudança impactou o esporte hoje? Muitos não sabem, mas os cabelos grisalhos têm uma história. Tudo se resume à melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Com o passar do tempo, os folículos capilares produzem menos melanina, pois as células que geram o pigmento, chamadas melanócitos, se tornam menos ativas ou até morrem. Esse processo faz com que os cabelos cresçam transparentes ou brancos, criando o clássico visual grisalho em meio a mechas mais escuras. Curiosamente, a genética tem um papel importante em quando e quão rápido isso acontece. Alguns de nós podem começar a notar cabelos grisalhos aos 20 anos, enquanto outros podem desfrutar de sua cor natural até os 50 anos ou mais. O estresse também influencia esse processo. Embora não cause o embranquecimento diretamente, pode acelerá-lo em algumas pessoas. Então, se você notar uma mecha prateada, lembre-se de que isso é uma parte natural do envelhecimento e um sinal do seu caminho único na vida. Descubra o incrível híbrido bífalo. Você sabia que o bífalo, um híbrido resultante do cruzamento entre uma vaca e um bisão, é oficialmente reconhecido como uma espécie distinta? Esse animal interessante surgiu na década de 1980 e combina as melhores características de seus pais. O bífalo herdou a resistência dos bisões e o temperamento mais calmo das vacas, tornando-os adaptáveis a diferentes condições. Uma das características marcantes do bífalo é sua carne magra, que é mais saborosa e saudável do que a carne bovina tradicional. Isso levou a um aumento na popularidade, especialmente na metade dos Estados Unidos, onde consumidores preocupados com a saúde buscam alternativas à carne bovina comum. Os fazendeiros valorizam o bífalo não apenas pela carne, mas também por sua resistência, o que facilita sua criação em condições desafiadoras. O bífalo é um exemplo fascinante de como espécies híbridas podem oferecer vantagens únicas e nos encantar com as maravilhas da genética animal. Você sabe o que torna a experiência em Lençóis Maranhenses única? Apesar do nome deserto, o Parque Nacional Lençóis Maranhenses no Brasil não é seco de jeito nenhum. Este incrível parque surpreende os visitantes com suas paisagens vibrantes, especialmente na temporada de chuvas. Em vez de areias infinitas, você encontrará dunas brancas que se transformam em lagoas deslumbrantes com águas cristalinas. As chuvas são generosas, criando um contraste mágico entre a areia clara e as águas azuis, tornando este lugar um verdadeiro milagre ecológico. A vida selvagem prospera nesse ambiente. Pássaros voam no céu e peixes nadam nas lagoas. Os aventureiros podem explorar essa paisagem surreal, nadando, caminhando e fotografando. Então, se você acha que desertos são sempre quentes e secos, pense novamente. Lençóis Maranhenses desafia essa ideia, mostrando a beleza da natureza de uma forma inesperada. Você já viu um deserto com lagoas impressionantes? Difícil de acreditar, mas as águias têm 7.000 penas. Essas aves magníficas, conhecidas por suas impressionantes habilidades de voo, precisam das penas não só pela beleza, mas também para sobreviver. Cada pena tem um papel importante, permitindo que as águias deslizem facilmente pelo céu. Suas penas são projetadas para serem leves, mais resistentes, o que as ajuda a alcançar alturas incríveis, economizando energia. A disposição das penas cria uma estrutura aerodinâmica única que reduz a resistência, permitindo que ataquem suas presas com velocidade e precisão impressionantes. Além disso, as penas oferecem isolamento térmico e proteção contra condições climáticas severas. As águias cuidam cuidadosamente de suas penas, limpando-as para que funcionem da melhor forma.
Então, da próxima vez que você ver uma águia voando alto no céu, lembre-se de que seu voo incrível é possível graças à sua coleção extraordinária de cerca de 7.000 penas. O que realmente inspira Georgina Bloomberg? Georgina Bloomberg não é apenas a filha de Michael Bloomberg, o famoso ex-prefeito de Nova York e fundador da Bloomberg LP. Ela também é uma talentosa cavaleira, reconhecida por suas impressionantes habilidades em competições de salto. Desde cedo, Georgina se apaixonou pela equitação, participando de competições e treinando arduamente para ter sucesso em seu esporte. Sua dedicação e talento a tornaram uma figura de destaque na comunidade equestre. Embora o sucesso de seu pai nas áreas de tecnologia e finanças tenha sem dúvida influenciado sua vida, Georgina escolheu seu próprio caminho no mundo da equitação. Ela é conhecida por sua determinação e espírito esportivo, competindo em eventos internacionais e inspirando jovens cavaleiros em todo lugar. Sua trajetória mostra como a paixão e o trabalho duro podem levar a conquistas, mesmo quando se vem da sombra de uma família famosa. O que a inspirará a seguir em frente? Descubra o fascinante mundo das geishas japonesas. Geishas não são apenas símbolos de beleza, elas são artistas altamente qualificadas no Japão, dedicadas à preservação das artes tradicionais. Ao longo dos séculos, elas se especializaram em várias disciplinas, como música, dança e arte da comunicação. Esse treinamento rigoroso muitas vezes dura anos, começando na juventude, quando as futuras geishas aprendem a tocar instrumentos como o shamisen, a dançar graciosamente e a dominar as sutilezas da etiqueta social. Sua aparência característica, que inclui maquiagem branca, kimonos coloridos e penteados elaborados, tem um profundo significado cultural. Geishas não são apenas entertainers. Elas criam experiências únicas para seus convidados, demonstrando elegância refinada e hospitalidade. Você já se perguntou como essas pessoas talentosas contribuem para o rico legado da cultura japonesa? Difícil de acreditar, mas este é o Lago Zunjun, o ponto mais distante de qualquer mar aberto na Terra. Este lugar único está a 2.645 quilômetros da costa mais próxima, tornando-se um fenômeno geográfico surpreendente, conhecido como o Polo de Inacessibilidade. Localizado no interior da China, o lago é cercado por montanhas e florestas, criando uma atmosfera tranquila e isolada. Muitos podem se surpreender que um lugar assim exista, longe das costas onde a maioria de nós vive. O Lago Zunjun destaca a diversidade do nosso planeta, com locais que parecem distantes das praias movimentadas. Imagine estar tão longe no interior do país que o som das ondas é apenas um sonho. Esta joia escondida nos lembra das vastas paisagens da Terra e dos mistérios que elas guardam, esperando por exploradores. Quantos de nós já estivemos em um lugar tão remoto? Você não vai acreditar que é sobre a montanha Huashan. Esta incrível montanha na China é famosa por suas trilhas turísticas extremas, que fazem o coração acelerar e as pernas tremerem. Caminhos estreitos grudados nas rochas, pontes suspensas que parecem flutuar no ar e escadas íngremes esculpidas na pedra oferecem aventuras inesquecíveis para os corajosos. Mas não são apenas os amantes de emoções fortes que vêm aqui. Peregrinos espirituais também visitam a montanha Huashan, atraídos por sua beleza deslumbrante e atmosfera tranquila. Muitos acreditam que a montanha tem um significado sagrado, tornando a subida não apenas um teste de resistência física, mas também um momento de reflexão e paz. No topo, os turistas são recompensados com vistas deslumbrantes que se estendem por milhas, criando o cenário perfeito para um momento de introspecção. Não importa se você busca aventura ou uma jornada espiritual, a montanha Huashan promete uma experiência única. Será que Stephen Hawking pisava nos pés das pessoas? Você pode se surpreender ao saber que Stephen Hawking, o renomado físico conhecido por suas contribuições à cosmologia, tinha um lado brincalhão que chamava a atenção. Rumores diziam que Hawking usava sua cadeira de rodas para pisar nos pés de quem não gostava. Embora ele frequentemente descartasse essas histórias como fofocas, não conseguia conter o riso quando perguntavam sobre seu suposto hábito. O humor e a sagacidade de Hawking se destacavam até mesmo em discussões leves sobre seu comportamento. Essa mistura única de genialidade e brincadeira o tornou não apenas um cientista icônico, mas também uma figura querida na cultura popular.
Sua capacidade de unir humor a um intelecto excepcional mostra que até as mentes mais sérias podem ter um lado leve. Então, da próxima vez que você ver alguém correndo em uma cadeira de rodas, pense em Hawking e no riso que ele inspirou. Será que era apenas um mito ou ele realmente tinha uma natureza travessa? Você sabia que Gollum uma vez apostou seu anel? O Hobbit encanta os leitores desde seu lançamento em 1937, especialmente por seus personagens memoráveis e aventuras emocionantes. Um dos momentos mais intrigantes acontece durante o jogo de adivinhações entre Bilbo Bolseiro e Gollum, onde Gollum, cheio de desespero e astúcia, aposta seu precioso anel no resultado do jogo. Na primeira edição, essa reviravolta mostra a disposição de Gollum em arriscar sua valiosa propriedade, preparando o terreno para o significado sombrio do anel ao longo da história. Essa interação sugere a complexidade do caráter de Gollum, ao mesmo tempo trágico e ameaçador. Curiosamente, na segunda edição, uma mudança significativa foi feita nessa cena. Em vez de apostar o anel voluntariamente, as intenções de Gollum mudam, o que destaca ainda mais sua obsessão e desespero. Essa alteração reflete a evolução da narrativa de J.R.R. Tolkien e aprofunda a compreensão do leitor sobre o poder e a atração do anel. Por que você acha que um detalhe tão pequeno teve um impacto tão grande na história? O que o oceano realmente esconde? Em 1955, o navio MV Joita partiu em uma viagem normal de Samoa, mas logo desapareceu sem deixar rastros por um mês inteiro. Quando o barco foi finalmente encontrado, ele estava à deriva de forma estranha e parecia quase intocado, apesar dos danos. Os investigadores ficaram perplexos com o fato de que todos os 25 passageiros e membros da tripulação haviam desaparecido sem deixar vestígios. As reservas de comida a bordo estavam em ordem, o que levantou ainda mais perguntas. Para onde todos foram? Este incidente se tornou um dos mistérios marítimos mais intrigantes. Havia várias teorias, desde pirataria até um terrível acidente, mas nenhuma evidência surgiu para esclarecer a situação. Este caso estranho nos lembra como o oceano guarda segredos que podem confundir até os marinheiros e pesquisadores mais experientes. O que você acha que aconteceu com o Joita e sua tripulação desaparecida? Você não vai acreditar na altura dessa ponte. A Ponte Millau, na França, se ergue orgulhosamente a incríveis 343 metros sobre o rio Tarn, tornando-se o viaduto mais alto do mundo. Essa impressionante construção não só é mais alta que a famosa Torre Eiffel, mas também se estende por impressionantes 2,5 quilômetros de comprimento. Desde a sua inauguração em 2004, a ponte atrai a atenção de turistas e moradores locais, com seu design incrível e vistas deslumbrantes do vale ao redor. Todos os dias, pessoas vêm de longe, não apenas para atravessá-la, mas também para admirar a paisagem espetacular que se revela abaixo. Imagine-se em pé nessa monumental ponte, sentindo a brisa e olhando para o profundo desfiladeiro abaixo. A Ponte Millau não é apenas uma conquista de engenharia, é a combinação perfeita de criatividade e funcionalidade. Ao explorar suas elegantes curvas e largos vãos, você entenderá por que essa maravilha arquitetônica se tornou uma atração favorita na França e um destino imperdível, o que torna estruturas como a Ponte Millau tão inspiradoras. Por que as estrelas de nêutrons têm uma gravidade tão forte? As estrelas de nêutrons são alguns dos objetos mais incríveis do universo. Sua gravidade é 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Imagine como seria estar em uma superfície assim. É impossível, pois você seria esmagado instantaneamente. Esses gigantes compactos têm apenas cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas contêm mais massa do que nosso Sol. Essa densidade incrível faz com que seu campo gravitacional curve a luz e o espaço. O tempo perto dessas estrelas passa de forma que a gravidade distorce nossa percepção do tempo. Além disso, as estrelas de nêutrons giram a uma velocidade impressionante e criam poderosos campos magnéticos, resultando na formação de pulsares. Esses pulsares emitem intensos flashes de radiação, que podemos detectar a milhões de anos-luz de distância, tornando as estrelas de nêutrons não apenas um fenômeno de gravidade extrema, mas também fontes fascinantes de luz cósmica. E se você pudesse voar como um pássaro? O voo com asas é um esporte radical emocionante que combina paraquedismo e planagem. Imagine saltar de um avião e instantaneamente se transformar em um homem-pássaro. Os trajes com asas usados nessa atividade ousada possuem membranas especiais esticadas entre os braços e as pernas.
permitindo que o corpo funcione como um planador. Esse design permite que os participantes deslizem sobre paisagens deslumbrantes, incluindo montanhas majestosas e vastos vales, em velocidades incríveis. Enquanto você acelera pelo céu, o vento no seu rosto é uma emocionante lembrança da liberdade de voar. Medidas de segurança são essenciais, e a maioria dos pilotos de asas passa por um treinamento rigoroso e tem experiência em paraquedismo antes de subir aos céus. A cada salto, os atletas buscam aperfeiçoar sua técnica, refinando suas habilidades de navegação nos fluxos de ar e de pouso seguro. Para aqueles que anseiam por adrenalina e céu aberto, o voo com asas oferece uma experiência única, diferente de qualquer outra. Você está pronto para sentir a emoção do voo? Vamos desvendar a verdade sobre ovelhas e água. As ovelhas têm uma característica interessante quando se trata de beber. Elas evitam ativamente a água em movimento, como rios e córregos. Por que elas fazem isso? Acontece que as ovelhas não sabem nadar, e a água corrente as deixa ansiosas e vulneráveis. Em vez disso, esses animais inteligentes preferem fontes tranquilas, como bebedouros e lagos, onde se sentem seguras. Imagine um fluxo turbulento. A água rápida cria uma cena caótica, que pode ser bastante assustadora para uma ovelha. A escolha da água calma não só as ajuda a beber com segurança, mas também garante sua hidratação sem o medo de se afogar. Esse comportamento instintivo é vital para a sobrevivência delas, especialmente em situações onde fontes de água podem ser escassas ou perigosas. Compreender esses hábitos incomuns das ovelhas mostra maneiras surpreendentes pelas quais os animais se adaptam ao seu ambiente. Na próxima vez que você ver uma ovelha, pense sobre a relação única que elas têm com a água. É verdade sobre a Caverna Celestial? Esta enorme cratera natural, localizada na província de Chongqing, na China, é a maior do tipo no mundo. Conhecida como Tiankeng, que significa Caverna Celestial, essa impressionante maravilha geológica tem cerca de 511 metros de profundidade e 797 metros de largura. Imagine uma gigantesca caverna que poderia acomodar um arranha-céu. Ela se formou ao longo de milhões de anos devido à erosão e colapso do calcário e abriga um ecossistema único com diversas plantas e animais, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra. Pesquisadores e cientistas estão ansiosos para visitar este local e estudar sua geologia fascinante e beleza deslumbrante. Se você está em busca de aventura ou apenas quer ver uma incrível maravilha natural, a Caverna Celestial oferece ambas as experiências. Você já viu algo tão grandioso ao vivo? Acredite ou não, mas as primeiras câmeras tiravam fotos em 8 horas. Na década de 1820, o mundo da fotografia estava apenas começando, e isso trazia muitos desafios. As pessoas precisavam ficar paradas por até 8 horas para conseguir uma foto. As primeiras câmeras usavam placas de metal cobertas com produtos químicos sensíveis à luz. Longos tempos de exposição significavam que quem quisesse capturar sua imagem tinha que aguentar um verdadeiro maratona de imobilidade. Imagine-se sentada em uma cadeira, tentando não piscar e não se mover por horas. Embora isso tornasse as primeiras sessões de fotos bastante cansativas, foi um grande passo para o desenvolvimento da fotografia moderna. O processo foi evoluindo e, com o avanço da tecnologia, o tempo de exposição foi diminuindo, levando à criação das câmeras que usamos hoje. Essas inovações iniciais abriram caminho para capturar momentos em segundos, transformando a fotografia na forma de arte que conhecemos agora. Então, da próxima vez que você tirar um selfie rápido, lembre-se dos primeiros fotógrafos que desbravaram esse caminho, esperando pacientemente por horas para registrar um momento no tempo. Por que a moda dos penteados às vezes causa caos? Em um incrível concurso de beleza no Zepursarikwa, na década de 1950, um problema inesperado com um traje chamou a atenção de todos. O caos começou quando uma das participantes, com um enorme grampo, acidentalmente prendeu seu penteado complicado no vestido de outra concorrente. Enquanto o público ficava surpreso e as câmeras clicavam, o incidente rapidamente se transformou em um desastre cômico, e a mídia o chamou de catástrofe de traje não intencional. Esse erro divertido não apenas divertiu, mas também fez as pessoas perceberem como a moda pode levar a problemas inesperados. Esses incidentes nos lembram que até nos momentos glamurosos, surpresas nos aguardam.
A memorável catástrofe também gerou discussões sobre os padrões de beleza em mudança e a importância do conforto junto com o estilo, fazendo com que futuras participantes repensassem suas escolhas de moda. Quem poderia imaginar que um grampo de cabelo poderia criar um momento tão marcante? Por que a Warden detém o recorde de isolamento? Durante a missão Apollo 15, em 1971, Al Warden entrou para a história ao orbitar a Lua sozinho, a 3.600 quilômetros de distância de seus colegas de tripulação. Esse feito notável lhe rendeu o título de homem mais isolado da história. Enquanto seus colegas astronautas, David Scott e James Irwin, desciam à superfície lunar, Warden permaneceu dentro do módulo de comando, realizando importantes observações e experimentos científicos. Sua jornada solitária foi não apenas uma questão de distância física, mas também um teste de comunicação. Durante parte de sua missão, ele ficou completamente desconectado da Terra e de seus companheiros. Imagine como é estar sozinho no vasto espaço, onde os únicos companheiros são seus pensamentos e os sinais rítmicos das máquinas. A experiência única de Warden destaca o isolamento e a coragem necessários para explorar o espaço, ampliando os limites da resistência e das capacidades humanas. Sua missão nos ajuda a entender melhor as viagens espaciais e os aspectos psicológicos da solidão em condições tão distantes de casa. Você teria coragem para um isolamento assim? Você já se perguntou por que alguns comentários de DVD são ruins? O comentário do filme As Regras da Atração foi criticado por ser inadequado e inesperado. Em vez de opiniões de atores ou da equipe, os espectadores ouviram observações de um comediante que não tinha relação com o filme. Essa escolha inusitada surpreendeu muitos e deixou os fãs confusos. Normalmente, os comentários de DVD servem para dar aos espectadores uma visão dos bastidores, compartilhar histórias e experiências relacionadas ao filme. No entanto, as piadas e observações do comediante, que não se conectavam com a trama, distraíram muitos dos temas sérios e da carga emocional da história. As críticas apontaram que o humor parecia fora de lugar, quebrando a imersão que os fãs dedicados buscam. Esse incidente nos lembra da importância de ter as vozes certas nos comentários, que podem enriquecer o legado do filme. O que você acha que torna um comentário de DVD excelente? Você sabia que o deserto do Kalahari abriga uma fauna única? Este vasto deserto africano não é apenas uma paisagem sem vida, é um ecossistema vibrante, cheio de espécies incríveis. Desde os ágeis suricatos até as majestosas antílopes kudu pastando na vegetação rara, o Kalahari se orgulha de sua rica diversidade de vida. Uma das criaturas notáveis que você encontrará aqui é o leão adaptado ao deserto, que aprendeu a sobreviver em condições severas, onde comida e água podem ser escassas. Além disso, o Kalahari é lar do resistente Springbok, conhecido por seus saltos impressionantes e seu caráter brincalhão. A característica desses animais está em suas adaptações únicas, que lhes permitem prosperar em temperaturas extremas, que podem subir rapidamente durante o dia e cair à noite. O Kalahari realmente demonstra as maravilhas da natureza, provando que mesmo em condições desafiadoras, a vida encontra uma maneira de prosperar. Sabia que em Veneza existem ambulâncias aquáticas? Na cidade onde as ruas são canais, as ambulâncias tradicionais têm uma forma única. As ambulâncias venezianas são barcos especialmente projetados, que navegam pelos canais, oferecendo atendimento médico rápido a quem precisa. Equipadas com um completo conjunto de materiais médicos, essas embarcações contam com profissionais treinados, que são especialistas em primeiros socorros, enquanto os pacientes são levados para os hospitais. Essa abordagem inovadora para serviços de emergência é crucial em uma cidade onde as ruas estreitas e as pontes podem dificultar a locomoção terrestre. As ambulâncias aquáticas não apenas garantem acesso rápido aos cuidados médicos, mas também nos lembram de como a criatividade pode se adaptar a condições únicas. Então, da próxima vez que você pensar em uma ambulância, imagine um elegante barco deslizando pelos canais venezianos, pronto para salvar vidas com estilo. Descubra o segredo do radar soviético de controle da mente. No final da Guerra Fria, a União Soviética apresentou uma conquista tecnológica impressionante e assustadora, um sistema de radar de longo alcance. Esse radar poderoso foi criado para detectar ameaças a grandes distâncias, mas seu impacto ia muito além de objetivos militares. Muitos acreditavam que ele causava interferências na eletrônica global, resultando em falhas estranhas ao redor do mundo.
Alguns sugeriram que esse sistema de radar não era apenas uma ferramenta de defesa, mas parte de um programa mais sinistro, possivelmente relacionado a experimentos de controle da mente. Essas teorias capturaram a imaginação de entusiastas de conspirações e pesquisadores, gerando debates sobre se era um instrumento de manipulação. Embora as verdadeiras intenções por trás dessa tecnologia permaneçam um mistério, é claro que esse projeto ambicioso influenciou nossa compreensão de vigilância e controle. E você, o que acha? Foi apenas uma medida de proteção ou havia algo mais por trás disso? Você sabia que Stephen Hawking compartilhou um dia especial? 14 de março não é apenas o dia em que perdemos uma das maiores mentes da ciência, mas também é o dia do Pi, uma celebração da fascinante constante matemática Pi, que começa com os números 3.14. Este dia é especialmente interessante, pois coincide com o aniversário de Albert Einstein, outra figura notável na física. Essa interseção de grandes mentes e conceitos importantes em matemática e física nos faz refletir sobre o profundo impacto que ambos os cientistas tiveram na nossa compreensão do universo. Embora o trabalho inovador de Hawking sobre buracos negros e cosmologia tenha inspirado muitos cientistas e entusiastas, o Dia do Pi nos lembra da beleza da matemática, que conecta diferentes áreas e ideias. Essa combinação criativa de celebração e memória nos incentiva a pensar mais profundamente sobre o mundo ao nosso redor. Como esses grandes cientistas inspiram você a explorar as maravilhas da matemática e da ciência? O que há de surpreendente nas larvas de vagalumes? Essas criaturas fascinantes têm uma estratégia de sobrevivência única, que é ao mesmo tempo cativante e um pouco assustadora. As larvas de vagalumes que vivem em cavernas úmidas usam suas caudas luminosas para atrair insetos desavisados. Elas pendem do teto das cavernas como lustres sinistros que brilham, e a luz suave atrai a presa para mais perto. Diferente dos vagalumes, que brilham principalmente para encontrar parceiros, as larvas usam sua luz para armar armadilhas. Assim que os insetos se aproximam demais, as larvas os capturam com fios pegajosos cobertos de muco. Esse método não é o mais adorável, mas permite que os vagalumes devorem suas infelizes vítimas enquanto ainda estão vivas. É uma forma horrível, mas eficaz de caçar, que demonstra as maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar nos vagalumes iluminando a noite, lembre-se da luz assustadora das larvas e de seus planos perigosos para o jantar. É verdade que a Baía da Finlândia se transforma em neve? Este incrível corpo d'água, localizado na região do Mar Báltico, passa por uma transformação impressionante no inverno. Com a queda da temperatura, a Baía da Finlândia congela, criando uma linda camada de neve brilhante. Durante esses meses, a paisagem se assemelha a um mar de neve sem fim, e os visitantes corajosos podem realmente caminhar sobre ele. Imagine passear por aquilo que normalmente é uma via aquática movimentada, agora transformada em um tranquilo conto de inverno. Esse fenômeno único atrai tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma rara oportunidade para atividades como pesca no gelo e passeios de snowmobile. A paisagem deslumbrante, com seu encanto gelado, reflete a beleza dos ciclos naturais e mostra como a mudança das estações pode criar experiências extraordinárias. Quem não gostaria de explorar este mágico mar de neve? Você sabia que a maioria dos donos de pets dorme com eles? Uma pesquisa recente revelou que impressionantes 79% dos donos realmente compartilham a cama com seus amigos peludos. Esse hábito aconchegante não é só por causa do calor. Muitos donos encontram conforto e companhia ao ter seus pets por perto à noite. Cães e gatos, especialmente, sabem se acomodar bem e proporcionar uma sensação de segurança, tornando o momento de dormir ainda mais agradável. Essa proximidade também pode fortalecer o vínculo entre os pets e seus donos, já que o espaço compartilhado aumenta os sentimentos de amor e confiança. Embora alguns possam se preocupar com a higiene ou a interrupção do sono, muitos acreditam que os benefícios de abraçar seus pets superam em muitos contras. Como os animais de estimação são frequentemente vistos como parte da família, não é surpresa que tantas pessoas escolham dividir seu espaço de dormir. Você é um desses que adora ter um vizinho peludo na cama. Escamas de peixe incríveis curam queimaduras. Em uma descoberta revolucionária, pesquisadores no Brasil descobriram que escamas de peixe, especialmente as da tilápia e da piranha, podem ser transformadas em curativos tecnológicos para tratar queimaduras graves.
Esses curativos inovadores aproveitam as propriedades naturais das escamas, ricas em colágeno e outras substâncias curativas. Em vez de descartar esses materiais, os cientistas encontraram uma maneira de transformá-los em uma solução médica eficaz. Os curativos não apenas aceleram a cicatrização, mas também reduzem significativamente o risco de infecções, representando um verdadeiro avanço no tratamento de queimaduras. Imagine um mundo onde recursos que antes eram jogados fora, agora ajudam os pacientes a se recuperarem mais rapidamente. Essa técnica não só resolve questões médicas, mas também promove o desenvolvimento sustentável, utilizando materiais que, de outra forma, acabariam em aterros. À medida que essa pesquisa avança, podemos ver uma aplicação ainda mais ampla das escamas de peixe na medicina. Será este o futuro da cura? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os anões de Tolkien. J.R.R. Tolkien, o brilhante autor da amada série O Senhor dos Anéis, teve um papel interessante na forma como escrevemos a palavra anões. Antigamente, usava-se muito o termo anão, que parecia incômodo para muitos. Tolkien introduziu suas próprias grafias, anões e anões, em suas obras, não apenas para destacar a singularidade de seu mundo fantástico, mas também para esclarecer essa fascinante raça. Sua atenção cuidadosa à linguagem e aos detalhes não apenas encantou os leitores, mas também influenciou muitos dicionários modernos, que adotaram suas correções. Hoje, quando você vê anões, isso remete à rica mitologia criada por Tolkien, lembrando-nos de que o mundo da literatura pode evoluir. Não é incrível como a escolha de um autor pode mudar a língua e impactar gerações de leitores? Acredite ou não, na Irlanda não há cobras selvagens. Esse é um fato surpreendente, frequentemente associado à figura lendária de São Patrício. Segundo as tradições populares, São Patrício expulsou todas as cobras da ilha durante sua missão de converter os irlandeses ao cristianismo. Independentemente de você acreditar nessa lenda, a verdade é que o clima e a isolação geográfica da Irlanda impediram que esses répteis chegassem à ilha. A última era do gelo criou uma barreira que impediu as cobras de alcançarem a Irlanda, enquanto em outras regiões as condições eram ideais para elas. A ausência de cobras resultou em características ecológicas únicas e na diversidade da fauna local. Curiosamente, os mitos sobre São Patrício sustentam essa história ao longo dos séculos, tornando-a popular tanto entre turistas quanto entre os habitantes locais. Então, da próxima vez que você pensar na Irlanda, lembre-se de sua rica história natural e do fato de que aqui não há cobras. Não é um motivo para celebrar. Você pode se surpreender. Esquilos adoram aventuras. Esses seres vivos das florestas são como buscadores de emoções, sempre em busca de adrenalina. Imagine um esquilo ágil pulando de galho em galho, fazendo saltos ousados que deixariam qualquer acrobata com inveja. Cientistas observaram esses animais peludos participando de corridas rápidas e realizando manobras arriscadas, seja para encontrar comida ou escapar de predadores. Essa imagem exagerada reflete a natureza imprevisível, mostrando como essas pequenas criaturas agem com coragem surpreendente. Suas travessuras têm um propósito. Ao se moverem pelas árvores e interagirem com o ambiente, os esquilos ajudam a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Então, da próxima vez que você ver um esquilo subindo em uma árvore ou correndo atrás de outro, lembre-se, não é apenas energia, é um testemunho do seu espírito aventureiro na natureza. Você consegue imaginar como é viver na borda? Por que o rei Tut se tornou governante em uma idade tão jovem? Com apenas 9 anos, Tutankhamon, conhecido como Rei Tut, assumiu a incrível responsabilidade de governar o Antigo Egito. Essa ascensão ao trono aconteceu por volta de 1332 a.C., em um período de grandes mudanças no Egito, incluindo transformações religiosas e problemas políticos. Apesar de sua juventude, ele herdou um reino rico em cultura e tradições, o que influenciou suas decisões como governante. Seu reinado, embora curto, durou até sua morte aos 18 anos, deixando um legado misterioso. O rei Tut é mais conhecido hoje por seus tesouros luxuosos, encontrados em sua tumba, descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Esses artefatos, incluindo a famosa máscara de ouro, nos oferecem vislumbres fascinantes sobre a vida e as crenças dos antigos egípcios. Muitos historiadores especulam sobre as causas de sua morte precoce, desde problemas de saúde até possíveis intrigas políticas. Mesmo hoje, a vida do rei Tut continua a nos intrigar, tornando-o um dos faraós mais famosos da história.
Quais segredos ainda podem estar escondidos em sua história? Prepare-se para se surpreender com o programa Duplo Filhote. Esta empolgante iniciativa nacional oferece uma oportunidade única para os aventureiros viajarem pelo mundo apenas nadando. O programa foi criado para promover a saúde e o amor pela exploração, convidando os participantes a nadar em diferentes partes do planeta. Ao completar tarefas de natação especiais, os participantes podem ganhar créditos para viagens, que podem ser usados para visitar lugares incríveis. Imagine-se nadando em águas cristalinas do Caribe, nadando ao lado de peixes tropicais ou explorando cidades costeiras deslumbrantes, aproveitando os benefícios de um estilo de vida saudável. O programa também foca na participação da comunidade, incentivando os nadadores a conhecerem culturas locais e a inspirarem outros a nadar como uma atividade divertida e saudável. Então, você está pronto para mergulhar nesta incrível aventura? Incrível, mas é verdade. Biff se parece com Trump. O icônico personagem Biff Tannen do clássico filme De Volta para o Futuro foi parcialmente inspirado em Donald Trump. Ambos têm personalidades barulhentas, ousadas e uma notável obsessão por riqueza. As ambições exageradas de Biff e seu jeito extravagante refletem características que muitos associam a Trump, especialmente nos anos 80, quando o filme foi lançado. Essa conexão não é por acaso. Ela serve como um comentário cultural, refletindo os valores e atitudes em relação à riqueza e ao poder na sociedade americana. Através das travessuras de Biff e seu caráter extravagante, os criadores do filme fizeram uma sátira à ganância que predominava na época, fazendo o público rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre as consequências de tais personalidades na vida real. Com que frequência vemos essas características em nosso mundo moderno? O que realmente faz os estudantes felizes na Dalhousie? A Universidade Dalhousie, em Halifax, Nova Escócia, abriu uma adorável sala com filhotes no campus. Essa iniciativa inovadora visa reduzir o estresse dos estudantes, especialmente durante os exames e semanas intensas. Estudos mostram que passar tempo com cães pode diminuir a ansiedade e aumentar o bem-estar geral. Quando os estudantes interagem com esses filhotes brincalhões, eles sentem alegria e relaxamento, encontrando um refúgio perfeito da pressão acadêmica. A Sala dos Filhotes foi criada como um espaço aconchegante, onde os estudantes podem fazer uma pausa, recarregar as energias e desfrutar de momentos de carinho com seus amigos peludos. Com caudas abanando e pelagem macia, os filhotes trazem conforto e felicidade, provando que um pouco de brincadeira pode trazer grandes benefícios. Não é incrível como um simples abraço pode contribuir para uma vida mais saudável e feliz no campus? Acredite ou não, um soldado francês se tornou rei. Jean Bernadotte, que era um soldado das guerras napoleônicas, impressionou muito o exército sueco durante uma campanha. Lutando contra a Suécia, ele mostrou uma bondade surpreendente para com os soldados suecos capturados, e isso não passou despercebido. Sua compaixão tocou profundamente o coração do povo sueco, que admirava seu caráter, mesmo ele nunca tendo estado em seu país antes. Em uma reviravolta inesperada, essa bondade transformou Bernadotte de soldado em uma figura famosa, culminando em sua eleição como rei da Suécia em 1818. A monarquia sueca estava em busca de um novo líder, e Bernadotte, com seus fortes princípios e habilidades militares, se encaixava perfeitamente nesse papel. Hoje, a Casa Bernadotte continua a reinar na Suécia, um legado notável de como a bondade de um soldado estrangeiro mudou o curso da história. Quem poderia imaginar que alguns atos de compaixão poderiam levar a uma dinastia real? E se eu te disser que Bob Leach morreu? Em 1911, Bob Leach entrou para a história como a segunda pessoa a sobreviver a uma ousada queda pelas cataratas do Niágara dentro de um barril, o que impressionou a muitos. Sua aventura corajosa se tornou um verdadeiro espetáculo, trazendo-lhe fama e até um lugar em um show de aberrações. No entanto, as reviravoltas do destino não pararam nas cataratas. Após muitas apresentações emocionantes, Bob enfrentou um fim inesperado e trágico. Ele escorregou em uma casca de laranja, o que resultou em uma lesão horrível. Desenvolvendo gangrena, ele tragicamente faleceu apenas algumas semanas depois. Essa reviravolta estranha nos lembra que a vida pode ser imprevisível. Às vezes, os maiores perigos vêm dos momentos mais comuns. O legado de Bob como um audacioso dublê vive, sendo lembrado por suas incríveis façanhas e pelas circunstâncias estranhas de sua morte. Quem poderia imaginar que uma casca de laranja poderia ser tão mortal?
Você sabia que as abelhas polinizam 75% das plantas com flores? Esses seres incríveis desempenham um papel fundamental em nossos ecossistemas e na produção de alimentos. Quando as abelhas coletam néctar, elas acabam pegando pólen em seus corpos. Ao se moverem de flor em flor, elas transportam esse pólen, essencial para a fertilização e o crescimento de frutas e sementes. Sem as abelhas, muitos dos nossos alimentos favoritos, como maçãs, morangos e amêndoas, seriam escassos. Na verdade, cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos depende de polinizadores, como as abelhas. Ao visitar diferentes flores, elas garantem a reprodução e o crescimento dessas plantas. O mundo seria completamente diferente sem esses insetos trabalhadores que voam de flor em flor. Portanto, da próxima vez que você saborear uma fruta ou legume delicioso, não se esqueça de agradecer às abelhas pelo seu trabalho em ajudar nossas plantas a crescer. Descubra a magia do Lago Spotted no verão. Esta incrível maravilha natural na Colômbia Britânica, Canadá, cria um espetáculo impressionante quando o calor do verão faz a água evaporar. O Lago Spotted não é apenas um lago. Ele é rico em minerais únicos como cálcio, magnésio e sódio, que lhe dão uma aparência vibrante. Quando a água diminui, os minerais se concentram, criando tons brilhantes de azul, verde e amarelo que cobrem a superfície, como uma obra de arte da natureza. Cada mineral forma seus próprios padrões, tornando cada visita única. O lago tem um significado cultural para o povo Sioux, que o considera um lugar sagrado há muito tempo. Visitar o Lago Spotted é uma ótima oportunidade para aprender sobre a interação entre geologia e ecologia e desfrutar de um espetáculo impressionante que só pode ser visto no verão. Você já viu um lago que parece uma tela vibrante? É difícil de acreditar, mas a vida prospera na Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra, onde a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão ao nível do mar. Imagine o peso de 50 grandes aviões pressionando sobre você. É esse peso que esses organismos enfrentam todos os dias. Apesar das condições extremas, a vida encontra maneiras de existir em formas surpreendentes. Cientistas descobriram seres como amebas, gigantes e estranhas espécies de camarões que se adaptaram a esse mundo subaquático. A incrível resistência desses organismos desafia nossa compreensão sobre a vida e mostra que, mesmo nas condições mais severas, a vida pode não apenas sobreviver, mas também prosperar. Estudar esses habitantes das profundezas do mar pode nos dar pistas sobre como a vida pode existir em outros planetas, tornando a Fossa das Marianas não apenas uma maravilha natural do nosso planeta, mas também a chave para desvendar os mistérios da vida além da Terra. O que mais podemos aprender desse abismo profundo? O que realmente atrai turistas ao Cazaquistão? Após o sucesso inesperado do filme Borat, o turismo no Cazaquistão disparou e o número de visitantes aumentou 10 vezes. Esta comédia inusitada com Sacha Baron Cohen mostrou o país de uma forma única e inesquecível. Muitas pessoas interessadas na representação do Cazaquistão no filme partiram para explorar suas vastas paisagens, rica cultura e calorosa hospitalidade. O súbito aumento de turistas trouxe não apenas alegria, mas também oportunidades econômicas para os negócios locais. Na verdade, o governo até agradeceu a Cohen por ajudar a apresentar o Cazaquistão no cenário mundial. O filme despertou interesse pela história do país, suas tradições e deliciosa culinária, tornando o Cazaquistão um destino popular para viajantes curiosos. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sobre o Borat, lembre-se do impacto positivo que ele teve no país, que busca compartilhar seu verdadeiro rosto com o mundo. A antiga Pérsia tinha um sistema de punições realmente estranho. Imagine ser condenado a ficar em uma estreita tábua de madeira, suspensa bem acima da água. Essa era a dura realidade para alguns na antiga Pérsia, onde manter o equilíbrio era uma questão de vida ou morte. Aqueles que enfrentavam essa punição incomum precisavam estar incrivelmente focados e equilibrados, pois cair da tábua significava mergulhar em profundezas desconhecidas. Essa situação aterradora não só causava tensão física, mas também afetava a mente do condenado, aumentando sua ansiedade sobre o perigo iminente. Essa punição foi criada para humilhar e intimidar, já que perder o equilíbrio levava à queda na água, o que poderia resultar em afogamento. Esses métodos engenhosos, mas cruéis, destacam como as sociedades usaram o medo como uma forma de controle ao longo da história.
Você consegue acreditar que isso realmente era uma forma de justiça? Você já se perguntou por que não há cobras na Irlanda? A resposta está em uma história interessante. Após o último período glacial, o nível do mar subiu e separou a Irlanda da Grã-Bretanha, criando uma barreira para a migração das cobras para a ilha. Enquanto a Grã-Bretanha acolheu esses répteis, a Irlanda permaneceu isolada. Isso significa que, apesar das condições favoráveis, as cobras não conseguiram formar uma população na Irlanda. Segundo algumas lendas, São Patrício expulsou as cobras da ilha, mas os fatos científicos contam uma história diferente. A geografia única e as circunstâncias históricas resultaram na ausência de cobras na Irlanda. Então, da próxima vez que você estiver passeando pelos verdes campos, lembre-se de que está em um país onde a natureza seguiu um caminho diferente, deixando-nos sem cobras nativas. Por que as cores da bandeira da República da África do Sul são importantes? Cada cor da bandeira conta a rica história e a diversidade cultural do país. A bandeira tem 6 cores vibrantes: preto, verde, amarelo, branco, vermelho e azul. O preto representa a população africana, simbolizando a unidade e a diversidade das pessoas. O verde reflete a terra, destacando as paisagens deslumbrantes e os recursos ricos da África do Sul. O amarelo representa a riqueza mineral. O branco simboliza a paz. O vermelho representa a luta pela liberdade e o azul representa o céu e os oceanos que cercam esta bela nação. A bandeira foi adotada em 1994, após o fim do apartheid, e visa fortalecer o sentimento de unidade entre todos os sul-africanos, independentemente de sua origem. Seu design único e suas cores refletem um novo começo, marcando uma era de esperança e união. A bandeira não é apenas um símbolo que pode ser agitado, é uma representação da força e da resistência de uma nação que se uniu apesar das diferenças. Não é incrível como essas cores podem ter um significado tão profundo? E se eu te contar sobre a incrível transformação de Wutuan? No coração da China está Wutuan, uma vila abandonada que a natureza tomou de forma surpreendente. Um dia, aqui havia vida humana, e agora, a vila é um exemplo vívido de como a vegetação pode conquistar construções feitas pelo homem. Com o passar dos anos, árvores, cipós e plantas envolveram as paredes e telhados em ruínas, criando um espetáculo verde impressionante. Essa transformação fez de Wutuan uma cidade fantasma pitoresca, atraindo amantes da natureza e fotógrafos. Em vez de sons humanos, agora se ouvem o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. A harmonia entre os velhos edifícios e a vegetação crescente cria uma imagem impressionante de resistência e renovação. Quando os turistas passeiam pela vila, podem ver como a natureza rapidamente recupera o espaço que antes era ocupado por pessoas. Wutuan nos lembra da força do nosso planeta e da beleza que pode surgir do abandono, convidando visitantes curiosos a refletir. Que histórias essas vinhas podem contar? Você sabia que o mercado Tsukiji, em Tóquio, Japão, foi por muito tempo o maior mercado de peixe e frutos do mar do mundo, cheio de energia e vida cultural? Esse centro icônico não era apenas um lugar para comprar atum fresco, era um verdadeiro evento. Os vendedores exibiam suas incríveis capturas, enquanto os chefes e restaurateurs buscavam os melhores ingredientes. Ao caminhar pelas ruas estreitas, você sentia o aroma de sushi e frutos do mar recém-preparados. Milhões de pessoas visitavam Tsukiji todos os anos, não só para comprar, mas também para ver os lendários leilões de atum, onde enormes peixes eram vendidos por quantias astronômicas. Fechado em 2018, o mercado se mudou para Toyosu, mas seu legado vive no coração de Tóquio. Mesmo após a mudança, amantes da comida e turistas ainda lembram dos sabores frescos e das cenas vibrantes que definiram Tsukiji. Hoje, ele nos lembra da importância cultural dos mercados de alimentos ao longo da história, o que torna o mercado local tão acolhedor. Acredite ou não, a rodovia M1 mudou a Grã-Bretanha para sempre. Inaugurada em 1959, a M1 rapidamente se tornou uma rota importante para viajantes e transporte de cargas no país. Com quase 200 milhas de extensão, ligando Londres a Leeds, foi a primeira grande rodovia do Reino Unido, criada para reduzir congestionamentos e aumentar a eficiência das viagens. A M1 não apenas conectou cidades, mas também transformou a forma como as pessoas se deslocam, tornando as viagens de carro mais acessíveis e agradáveis. Famílias começaram a fazer passeios de fim de semana e empresas ampliaram seus horizontes. A M1 se tornou parte essencial do dia a dia.
A rodovia também desempenhou um papel fundamental no apoio à economia, facilitando o transporte de mercadorias. Com sua chegada, os motoristas desfrutaram de viagens mais suaves e rápidas em comparação com as estradas antigas. Ao longo dos anos, a M1 foi constantemente melhorada e ampliada para lidar com o aumento do tráfego e melhorar a segurança. Não é incrível como uma única estrada pode mudar a infraestrutura de um país e os hábitos de viagem? Você pode se surpreender com o que é a disgeusia. Disgeusia é um termo médico que descreve uma condição curiosa que afeta nossa percepção dos sabores. Você já percebeu que a comida não tem o gosto que deveria ou que parece sem sabor, mesmo sendo o seu prato favorito? E isso pode ser um sinal de disgeusia. Essa condição pode distorcer nossa percepção do gosto, fazendo com que a comida pareça amarga, metálica ou até sem gosto. Ela pode surgir por várias razões, como certos medicamentos, infecções ou até doenças neurológicas. Imagine que você saiu para jantar e está desfrutando da atmosfera, mas tudo no seu prato parece pouco apetitoso. Esse distúrbio pode afetar qualquer pessoa, mas preocupa especialmente aqueles que dependem do seu paladar para prazer ou nutrição. O tratamento da disgeusia geralmente envolve tratar a causa subjacente, seja ajustando medicamentos ou buscando ajuda médica. Compreender essa condição pode ajudar você ou alguém que conhece a lidar com suas dificuldades. Você já se deparou com esse mistério do gosto? Acredite ou não, mas fazer chá no Everest é impossível. No topo do mundo, no Monte Everest, preparar um bom chá não é apenas difícil, é completamente impossível. Isso se deve ao ar rarefeito e à grande altitude. Quanto mais alto você sobe, menor é a pressão atmosférica e a água começa a ferver a uma temperatura muito mais baixa, cerca de 20 graus Celsius. No entanto, para a maioria dos chás, especialmente o preto ou o oolong, a água precisa atingir pelo menos 88 graus Celsius para extrair o sabor ideal. Portanto, se você planeja desfrutar de uma xícara de chá enquanto aprecia as vistas deslumbrantes do topo, ficará desapontado. Em vez de uma bebida quente, aproveite as paisagens incríveis e reserve uma bebida quente para quando voltar a altitudes mais baixas. Você sabia sobre a incrível aranha de areia? Esse ser surpreendente ganhou o apelido de Ninja do Deserto por um bom motivo. As aranhas de areia são mestres da camuflagem, se misturando facilmente com as paisagens arenosas. Com um movimento rápido, elas podem se enterrar na areia em segundos, tornando-se quase invisíveis para os outros, tanto para suas presas quanto para predadores. Essa fantástica camuflagem permite que elas esperem por insetos desavisados, o que é vital para sua sobrevivência em condições desérticas severas. Quando uma presa se aproxima demais, a aranha de areia pode atacar instantaneamente, pegando sua vítima de surpresa. Em um mundo onde a furtividade é fundamental, esses pequenos caçadores mostram uma adaptação brilhante ao seu habitat. Sua velocidade e discrição fazem delas algumas das melhores predadoras da natureza, mas elas permanecem um mistério para muitos de nós. Na próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se das incríveis habilidades da aranha de areia e de como a natureza dá a cada criatura ferramentas únicas para sobreviver. Quais outras adaptações surpreendentes existem no reino animal? Prepare-se para o vibrante Festival de San Andrés Cholula. Todo ano, o céu sobre San Andrés Cholula, no México, se transforma em um espetáculo incrível durante o famoso Festival de Pipas. Imagine um mar de pipas coloridas de todas as formas e tamanhos, flutuando alto no céu, cada uma mostrando a incrível criatividade dos moradores. Este festival, profundamente enraizado na expressão cultural, não é apenas sobre soltar pipas. É uma verdadeira celebração de tradições e comunidade. Famílias e amigos se reúnem para participar de oficinas, onde aprendem a fazer suas próprias pipas com diferentes materiais. Desde papel até bambu, você pode ver crianças correndo felizes com suas criações, enquanto os adultos exibem orgulhosamente suas pipas elaboradas, que podem ter cores vibrantes, padrões complexos ou até mensagens pessoais. O ar se enche de risadas, música e a emoção da competição, enquanto os participantes tentam manter suas pipas no ar o maior tempo possível. Com vistas deslumbrantes e uma atmosfera festiva, o Festival de Pipas de San Andrés Cholula convida todos a se juntarem à diversão e apreciarem a rica cultura desta linda região. Quem não gostaria de fazer parte de uma festa tão vibrante?